Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, vamos meditar no que diz a palavra de Deus para essa manhã, para você ter um dia maravilhoso na presença do nosso querido Papai, no nosso lindo irmão, Senhor, Salvador Jesus e o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem diz que permanece nele, este deve andar assim como ele andou. Isso está escrito no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 6. Muitos dizem que conhecem a Jesus. E é até verdade. Esse conhecimento pode ser um conhecimento intelectual, esse conhecimento pode ser até mesmo emocional, alguma experiência que tenha passado, né? Mas nós precisamos ter um conhecimento experimental. Um conhecimento daquele que você sabe, não, eu o conheço, ele já entrou na minha vida, ele tem me transformado. Sabe, quando você começa a pensar em Jesus, é claro que a humanidade sabe sobre Jesus, né? Nós estamos no ano 2020 da era de Cristo. Mesmo que o mundo fale qualquer outra coisa, não importa, foi Jesus que fez essa divisão, antes e depois de Cristo. Então as pessoas sabem que Jesus existe. Só que para alguns ele pode ser um filósofo, tem pessoas que pensam nele com espírito de luz, aquele que foi tão bom que ele não precisa reencarnar mais, porque ele de uma única vez, uma única estada nesse mundo, ele fez com que tudo fosse tão perfeito que não precisa voltar mais para pagar, para punir, para melhorar, para receber a possibilidade de, nesta evolução. Muitos pensam muitas coisas sobre ele. Alguns pensam, nossa, foi um homem maravilhoso, porque ele tinha um caráter, ele tinha uma bondade, né? Tem pessoas até que falam em Jesus como profeta. Afinal de contas, Nostradamus é tido como um profeta. Então, as pessoas podem falar o que elas quiserem. Mas esta passagem, nós estamos dizendo sobre você. Você que conhece a Ele. Você que tem experimentado no teu dia a dia esse amor de Deus o Pai. Essa palavra diz: quem diz que permanece nele, este deve andar como ele andou. O que Jesus andou fazendo nessa terra? Você já pensou o que ele fez aqui neste mundo, enquanto ele esteve aqui? Ele pregou, ele falou com as pessoas, ensinou, foi mestre. Ele também curou as pessoas, ele se relacionou com Deus a ponto de sair para poder orar, ter mais tempo com o Pai. Mas a maior parte do tempo ele estava se relacionando com as pessoas. E é isso que ele está dizendo. E nós precisamos entender agora uma pergunta básica, que é: o que representa ser como Cristo é para a tua vida? Olha para dentro de você. Você tem transmitido essa imagem de Cristo? Quando você abre a sua boca, saem palavras que edificam? Ou você, nesse tempo de pandemia, está com o estupim curto e de repente sai alguma bobagem, você sabe que você está ferindo, você sabe que você está machucando, mas também olha o que o outro fez, olha o que ele falou. A gente tem justificativa e desculpa para tudo, mas a palavra de Deus diz que aquele que permanece nele deve andar assim como ele andou. E ele andou espalhando o amor, ele andou falando do amor de Deus o Pai. E você foi chamado para ser testemunha dele por onde você caminhar, levando a palavra, levando um gesto de amor, levando compaixão, porque era isso que ele fazia enquanto ele estava aqui. Nós temos que entender que nós podemos chegar nele apenas como alguém que está precisando de alguma coisa. E chega só para pedir. E é claro, ele sabe que nós precisamos dele. Ele sabe disso. Mas como é que nós temos nos relacionado com ele? E como nós temos agido depois desse nosso relacionamento íntimo com as pessoas que nos cercam? Nós temos saído fazendo as boas obras que Cristo fez? Nós temos realmente chegado naquele que está carente, necessitando de uma palavra? E nós estamos sendo usados por Deus para ser a boca de Deus, para alimentar, para curar, para trazer vida e vida em abundância?
Olha, sinceramente, eu vou dizer para você, só você que está me ouvindo, não é fácil ser cristão. A porta é estreita, porque o padrão é muito alto. Mas se Ele falou que nós vamos ser como Ele é, Ele sabe que você vai conseguir. Não queira menos do que aquilo que Ele já determinou e escolheu para você. Pense assim, eu vou ser o que Ele quer que eu seja. Apesar dos meus sentimentos, apesar de eu não achar que eu sou tudo isso, apesar de eu me sentir menos que... Para com tudo. Você tem que reformular a tua mente. Você tem que pensar que você é o que Deus falou que você é. Você tem que agir como sendo o próprio Cristo enquanto Ele andou aqui e que Ele quer te usar para abençoar as outras pessoas. É isso que Ele está dizendo. Esse deve ser o nosso andar. Andar como Ele andou. Vamos orar, vamos pedir para Deus nos dar essa graça de fazer a diferença, de ser essa diferença, de caminhar em novidade do dia. Sabe, você tem que pensar o seguinte, ai Raquel, eu tenho tanto medo, eu não consigo pensar, as coisas estão tão difíceis, estão vindo tantas perseguições, e se eu cair, e se eu falhar? Queridos, um segredo, você só tem que viver o hoje, o passado você não pode mudar. O amanhã você nem sabe se você vai estar vivo. Então, neste dia que se chama hoje, com este maná, você deve levantar falando, eu vou fazer a diferença, eu vou ser quem Cristo diz que eu sou, eu vou ser como Cristo. Eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele sabe como fazer para me transformar e me fazer cada vez mais parecido com eles. Vamos orar? Pai amado e querido, que notícia boa, Pai. Que notícia boa, Senhor, que eu estou num processo. Eu estou em transformação. O Senhor me ama demais para me deixar como eu sou. E o Senhor ama cada um que está abrindo, ouvindo, assistindo essa mídia social. Essa meditação, esse maná diário foi feito para nos motivar, para nos incentivar, para dizer que nós podemos ser o que Deus diz que nós somos. Nós podemos caminhar nesta novidade de vida. Jesus já veio, Ele já fez o que tinha que ser feito. Agora nós estamos num processo, cada um de nós tem uma placa escrito em construção. Não se compare com ninguém, apenas pense que Deus está olhando para você, te ama e sabe que pode contar com você. Se levante, comece o teu dia dizendo, eu sou o que Deus diz que eu sou, eis-me aqui, me usa, Senhor, para louvor do teu nome. Me dá graça, Pai, para eu poder fazer a diferença. Me dá graça para eu fechar os meus lábios na hora que eu tiver que fechar o meu lábio, mesmo que seja para rebater, para dizer, mas eu tenho direito, isso é uma injustiça. Senhor, nós queremos colocar tudo nas tuas mãos e te pedir, Pai, cria em nós um coração puro e agradável ao Senhor, porque é apenas o Senhor que nós temos que agradar, Pai. Então, Paizinho, que neste dia a sua presença seja tão real na vida dos meus irmãos, na minha própria vida, que todos que chegarem perto vão perguntar, o que é que você tem? Que eu quero isso, eu quero experimentar isso que você tem. Que a paz que exala de você transforme ambientes, mude pessoas, porque você tem a paz de Cristo na tua vida, porque Ele é o príncipe da paz e é a Ele que você serve. Amém? Dá para você crer nisso? Dá para você caminhar dessa maneira? Então, vamos lá, queridos, vamos fazer a diferença nesse dia que se chama hoje. Que Deus possa te usar e me usar para nós sermos exatamente iguais a Cristo. Fique com Deus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.